Irmãos, eu sou Bernardo Videira e hoje eu quero apresentar meu avô, pastor Jorge Videira, que hoje ele vai falar sobre liderança, uma coisa muito importante para todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. É isso. Olá, queridos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos por aqui e queremos dar prosseguimento ao nosso estudo a respeito de liderança pastoral. É um assunto que tem sido muito envolvente, as pessoas têm gostado bastante e eu tenho recebido bastante e-mails e WhatsApps em relação a essa questão do obreiro aprovado, da pessoa do obreiro aprovado, né? E hoje vamos falar sobre essa letra G, que na realidade poderia ser o quarto ponto do nosso estudo, né? Mas eu preferi fazer a sequência das letras para que fique mais fácil para cada aluno guardando letra por letra. E essa letra ela vai nos falar a respeito desse ponto de suma importância, que é saber liderar. Tem muita gente que tem cargo, ele foi eleito pela Assembleia, ele foi empossado pelo pastor, ele foi colocado porque ele é querido de muitos, ou realmente ele é uma pessoa simpática, ou então ele fez um curso de teologia, mas o que falta a ele é a capacidade, né, de liderar. Ele precisa saber liderar. Liderar, além de ser um dom, ele é um somatório de várias coisas que precisam ser acopladas no contexto de uma liderança bem-sucedida. Então a gente coloca aqui que existem coisas necessárias para que um bom líder seja bem-sucedido. É importante que o bom líder saiba liderar em comunhão. Uma das coisas mais importantes na vida de um líder é liderar em comunhão, ter comunhão. Olha o que o Salmo diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, né? Então, saber liderar tem a ver com comunhão. É uma liderança que trata do coletivo. O líder, ele não é uma pessoa isolada que fica completamente afastada. Eu já estive em algumas igrejas que os pastores ficam dentro dos seus púlpitos, dos seus gabinetes, guardados ali até começar o culto, e depois que o culto já fez o louvor e tal, e a igreja está bem cheia, é que ele entra, e aí a igreja fica toda de pé para que ele possa, vamos receber o nosso pastor. Aí o pastor entra como se fosse assim uma pessoa toda especial, que tivesse aquela pompa toda, né, para a entrada do pastor. E no fundo não é bem assim. Liderar tem a ver com comunhão, tem a ver com cheiro de ovelha. O pastor tem que ter cheiro de ovelha, ele tem que liderar no meio do povo. Então, há pontos importantes que ele tem que aprender. E dentre essa comunhão, de viver em união, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é saber conviver, viver com, né? Viver em comunidade, em grupo. Isso significa compartilhar. Então, veja, na hora do almoço, almoce junto com suas ovelhas. Não faça uma mesa separada para você lá no seu gabinete e deixe as ovelhas comendo separado. Não fica muito legal. Ainda que se separe uma mesa para o pastor ou para a família do pastor, outra mesa para a família das outras famílias, cada família é unida em família, mas que todos estejam juntos e que todos possam se comunicar e que todos possam sair do lugar e um ter acesso ao outro, né? Não blinde o pastor como se ele fosse um super santo ou como se ele fosse um personagem importante, especial, né? Não, porque saber conviver tem a ver com essa outra palavrinha importante que eu também coloco aqui, que ela é pouco vista em muitos lugares. Saber compartilhar. Ninguém pode viver isolado como se fosse uma ilha, né? Isolado ali, cercado de água por todos os lados.
das demais pessoas, né? Deus nos fez dependentes dessas pessoas. Deus nos fez dependentes dele, Deus, somos totalmente dependentes de Deus e também totalmente dependentes das pessoas que nos cercam. Temos que estar sempre cercados, por isso que há muitos textos que dizem, muitos ditos populares, que o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Compartilhar é ter metas comuns, compartilhadas, distribuídas entre todos. Uma verdadeira liderança não é imposta, mas sim conquistada. Então, a verdadeira liderança é conquistada, ela é assumida no contexto de tomar posse, mas no fundo, ela é conquistada no carinho, no amor das ovelhas, daqueles que são os liderados. Porque, como eu já falei algumas vezes, e vou repetir neste estudo, existem pontos de suma importância que a gente tem que saber a grande diferença. Por exemplo, um grande líder, ele tem que saber dessa verdade extraordinária. É uma verdade que o líder não pode esquecer nunca. Ser líder não é ser um chefe. Você não tem que escolher um chefe. Você tem que escolher um líder. A igreja não precisa de chefes. A igreja precisa de líderes. Então, esses líderes, eles precisam ter algumas características importantes, né? Você, num chefe lá da sua empresa, você chega lá e ele já é chefe. Você tem que obedecer, você tem que respeitar, embora você não aceite muita coisa do que ele fala, mas você tem que ficar calado e cumprir as regras, porque senão você é mandado embora. Mas num contexto de um grupo espiritual que trabalha para um fim espiritual, o líder não é um chefe, o líder é aquele que foi colocado por Deus para liderar, e o verdadeiro líder é você que escolhe ser liderado por ele. É o contrário. As ovelhas é que amam o pastor. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. As ovelhas vão atrás do seu pastor. Elas seguem o seu pastor. O pastor não precisa ficar catando ovelha por aqui, por ali, catando daqui, dali. Não, não, não. As verdadeiras ovelhas, elas seguem, elas caminham junto com o seu pastor. Veja, a liderança surge de uma forma natural e espontânea no momento em que um grupo, não importando o número dos seus componentes, decide agir em conjunto para concretizar um objetivo comum. No momento em que você juntou um grupo, 5, 6 pessoas, e determina, eu queria que vocês 5 se organizassem para fazer esse serviço assim, 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 assim. Pronto, foi dada a meta, foi dado o alvo, foi dada a determinação do que tem que ser feito. O próprio grupo já vai se organizar e, naturalmente, o grupo vai escolher um líder. Um líder vai ser apontado, um líder vai ser escolhido, porque líder é escolhido, líder não é imposto. O que é imposto é o ditador. O ditador se impõe, o ditador se coloca ali com espada de ferro, né, de aço, mas o líder não. É um segredo diferente. Sempre que um trabalho em conjunto precisa ser realizado, surge a liderança de um líder. E esse líder sempre é manifesto pela própria unção da pessoa, do Espírito Santo na vida dele, e todos acabam respeitando ele. Mesmo que ele queira, às vezes, não dar a sua opinião, mesmo que, às vezes, o líder diga, não vou dar minha opinião, vocês façam como vocês quiserem. Mas, no fundo, eles vão acabar fazendo de acordo com o que o líder gostaria, porque eles estão ali para fazer com amor, com carinho, com toda a dedicação da sua vida, né? Então, eles fazem para... Como eu ia dizendo, sempre que um trabalho em conjunto precisa ser realizado, surge sempre a necessidade de um líder. O que isso significa? É importante que você perceba que quando alguém se submete a uma liderança,
ele não está se submetendo à pessoa em si do líder, né? Quando eu me submeto a uma liderança, eu estou me submetendo àquele que está acima daquele líder, aquele que determinou, aquele que deu autoridade, aquele que deu o comando nas mãos daquele líder. Então eu tenho que entender isso. Olha só o que o texto de Mateus, capítulo 10, versículos 40 a 41 diz: quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, entenda, isso é de suma importância. Você tem que receber a autoridade de um líder como sendo a autoridade do próprio Deus, porque foi Deus que deu autoridade para que aquele pastor tivesse autoridade sobre a igreja e aquele pastor constituísse autoridade sobre aquele líder. E você agora está debaixo da tutela desse líder. Então, quando você faz alguma coisa, você está fazendo diretamente para Deus. Por isso que quando o apóstolo escreve, ele disse: tudo que vier à mão para fazer, faça como sendo para o Senhor, porque você está fazendo para Deus. Não importa se o líder é consagrado ou não, não importa se o líder é salvo ou pecador, se a vida do líder está no altar ou não está, não é problema seu. Não é problema seu analisar se aquele líder vai para o céu ou vai para o inferno. Não é problema seu. O problema seu é respeitar a liderança que Deus colocou e fazer o que tem que ser feito dentro das condições que Deus estabelece para que as coisas aconteçam. Sempre dessa forma, certo? Agora, aprenda uma coisa importante na lei de Deus. Na lei de Deus, um verdadeiro líder sempre segue as regras que são estabelecidas pela própria lei de Deus. Olha o que a lei de Deus diz. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e assim ao seu próprio ventre, e com as suas palavras de lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Olha que coisa linda! Sejam sábios para o bem e simples para o mal. Então, vocês precisam entender isso. Existem aqueles que são incautos, aquele cujo o Senhor é o próprio ventre, mas vocês precisam ter consciência de que o trabalho de vocês não está sendo vão em Deus. O seu trabalho está sendo feito para Deus e é Deus quem está recebendo o seu trabalho de acordo com o salário que ele tem estabelecido para você. Então, é importante que dentro de um contexto de liderança, o líder saiba disso. Um líder tem que saber liderar com comunhão. Precisa liderar com comunhão. A segunda coisa que eu queria colocar para vocês é que a coisa mais importante, além da comunhão, é chamada de empatia. Um líder precisa liderar com empatia. E eu fui buscar no dicionário Aurélio o significado da palavra empatia. Olha, o Aurélio diz assim: empatia é a habilidade de se imaginar na situação
e circunstância de outra pessoa para sentir o que ela está sentindo naquela situação ou circunstância. Então, veja bem, vou ler de novo. A empatia é a habilidade de se imaginar na situação ou circunstância da outra pessoa. Então, fulano disse isso. Por que fulano disse isso? Em que contexto ele disse isso? Como ele estava se sentindo quando ele disse isso? O que motivou ele a dizer isso? Ah, fulano fez isso assim, assim. Sim, mas ele fez por causa de quê? O que motivou ele? Tente sempre se colocar na posição do outro. Empatia é o contrário de antipatia. É uma pessoa que está sempre contrária, né? O antipático, ele não se combina, ele não consegue se dar, ele não consegue ter contato, ele não consegue ter harmonia, ele não consegue compreender ninguém, porque é difícil uma pessoa antipática. Já o empático, não. Você tendo empatia, você tem a capacidade de se colocar na posição do outro. Então, se o outro não está lá muito bem, não dormiu bem, não está passando por um problema, está com uma conta lá muito difícil de pagar, está com doença séria, está passando por um problema sério, uma necessidade qualquer, você precisa ter essa compreensão, esse entendimento importante para que você possa tomar a sua decisão ou o seu pensamento em relação àquela pessoa, refletir no lugar daquela pessoa. Então, o líder tem que se colocar na posição do seu liderado e tentar ver, pensar, sentir, entender as suas reações. Você colocando-se no lugar do outro, sentindo o que ele está sentindo, passando pelo que ele está passando, como você faria? Se você fizer isso, talvez você vai descobrir que na posição dele você faria pior ainda. Se você se colocar na posição do outro, talvez você descubra que passando pelo que ele está passando, talvez ele te desse uma resposta pior ainda, se fosse você. Então, são coisas que você precisa entender, são coisas que você precisa compartilhar dentro do teu contexto de vida como um líder de Deus. Um líder empático pensa primeiro no seu liderado antes de falar, de agir ou tomar qualquer decisão. Fulano não foi ao culto. Sim, mas espera aí, ele não foi ao culto por quê? Não, fulano, você sabe por que fulano não foi ao culto? Ele estava trabalhando, pastor, pronto. Opa, peraí, caramba, já pensou? Eu já ia ligar para ele, você não vai à igreja? Você está desviado e tal. E, no entanto, ele estava trabalhando, ele não podia faltar ao emprego para ir à igreja. Ou então, você diz, Beltrano, você sabe por que fulano não foi ao culto? Ah, pastor, ele está passando mal, ele não está bem. Embora que a pessoa que está doente deva avisar o pastor, para que o pastor ore, não é? Se tem alguém doente, chame os presbíteros da igreja para que ore. E o pastor é um presbítero da igreja também. Então, se você está passando luta, não fica tentando fazer o pastor adivinhar que você está passando luta. O pastor não tem esse dom, não existe o dom da adivinhação. E tem gente que acha que o pastor tem que adivinhar que ele está passando problema, que ele está passando luta, que ele está passando doença, que ele está passando por algumas coisas que possam impedi-lo de ir à igreja ou de comungar no dia da Santa Ceia ou alguma coisa parecida. Então, é papel do líder procurar saber a respeito desses seus liderados o que está acontecendo para que ele possa entender e montar uma estratégia para poder reconquistar essa pessoa, trazê-la de volta para a casa do Senhor, onde é o seu verdadeiro lugar. É importante a gente ler esse texto que o apóstolo Paulo coloca aos Romanos no capítulo 12. Ao que ele diz assim, ó, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma forma façai vocês. Ou seja, eu vou colocar na versão que está aqui. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também.
Ou seja, eu faço do mesmo jeito que eu gostaria que fizessem comigo. Né? Ele continua, isso está em Lucas 6, versículo 31. Agora vem Romanos 12, verso 10, que diz assim, ó, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, é importante demais que a gente saiba que a empatia é extremamente importante, que uma liderança seja bem-sucedida. Colocar-se no lugar do outro, tentar dar sempre uma chance para que a pessoa se explique, para que a pessoa diga os motivos pelos quais ela pensou, ela falou, ela agiu, ela se comportou daquela forma específica. Então, é importante. Número 2, que o líder seja um líder que lidere com empatia. Amém? Até aqui, podemos ir para o ponto 3. Então, vamos lá. O ponto 3 nos fala que é necessário que o líder saiba liderar com tenacidade. Tenacidade. Tenacidade é de suma importância. Tenacidade é a capacidade que o líder deve ter de perseguir os objetivos estabelecidos. Ele tem que saber isso, ele tem que ter uma meta, um alvo. Então, a intensidade dele em perseguir esse alvo é essa capacidade. Então, tenacidade é a capacidade que um líder deve ter de perseguir os objetivos estabelecidos insistentemente, sem nunca desistir, até conseguir realizar. Essa é a tenacidade. Então eu vou botar aqui para vocês lerem junto comigo o que significa. Vamos lá. Tenacidade é a capacidade que o líder deve ter de perseguir os objetivos estabelecidos insistentemente, sem nunca desistir de realizar. Então, passa tempo, vem o sol, vem a chuva, mas você está sempre perseguindo os seus objetivos. Você tem a sua meta para o amanhã, você tem a meta para daqui a um ano, você tem a meta a longo prazo, mas você está sempre caminhando para o alvo, como Jesus, como o apóstolo diz, né? Caminhando para o alvo. Então, um verdadeiro líder sabe fixar suas metas e os seus objetivos, planejar as suas estratégias e definir as táticas que ele vai usar para alcançar essas metas que ele mesmo estabeleceu. Tem gente que é muito bom para estabelecer metas, mas para traçar a tática para alcançar essas metas, ele não sabe. Tem gente que é muito bom em dizer, meu objetivo é fazer isso assim, 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 assim. Sim, mas quais são as táticas? Qual é o método que você vai usar? Que caminho você vai usar para chegar a esse objetivo? Quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a fórmula, é o método, Jesus é o jeito, Jesus é a condição que nos leva até o céu. Jesus nos leva até o céu. Jesus não é o céu. Ele não fica lá esperando e você que se vire pelo caminho. Não, ele é o caminho. Então você fica em Jesus e ele vai guiando você até o lugar que é a meta principal. Correi para o alvo que está determinado, como o apóstolo Paulo estabeleceu. Então, saber liderar com tenacidade é saber fixar uma meta, para que você alcance uma meta. Qual é a meta desse mês? Qual é a meta desse ano? O que é que nós queremos alcançar? Quais são os planejamentos que nós queremos alcançar? Agora, saiba de uma coisa, nem sempre você vai conseguir alcançar 100% dos seus planejamentos, mas eu garanto a você que se você não fizer planejamento algum, você não vai alcançar objetivo nenhum.
Mas se você estabelecer metas e estabelecer os seus planejamentos, alguma coisa você vai conseguir melhor do que zero. Eu garanto isso para você, em nome de Jesus. Outra coisa também, aquele que age com tenacidade, ele estabelece alvos para si mesmo e para a sua equipe, em conformidade com os propósitos de Deus. Não é só você dizer, fulano vai fazer isso, Beltrano vai fazer aquilo, ciclano vai fazer aquilo, e eu vou ficar aqui olhando, esperando o resultado. Não. A primeira pessoa a receber a meta nesse contexto de trabalho, de unidade, trabalho de liderança, no contexto de grupo, né, para que todos alcancem o objetivo, para que todos alcancem o sucesso, a primeira meta é estabelecida para o líder. Então, o líder estabelece para si mesmo um alvo, uma meta. Não, então, como vão ser meus sermões? Que tipo de sermão eu vou pregar a partir desse dia? Que até o final do mês eu vou fazer que tipo de trabalho? Quantos evangelismos nós vamos fazer em tal lugar e aqui e aqui? Aí eu vou distribuindo as tarefas, mas primeiro eu tenho também as metas estabelecidas para mim mesmo, em conformidade com os propósitos de Deus. É importante a gente entender que sempre a Bíblia tem exemplos para todos nós. O apóstolo Paulo, ele era um líder extremamente tenaz. Ele fixava suas metas para si mesmo e perseguia tenazmente estas metas até conseguir realizá-las. Ele nunca desistia. Alguém disse para ele uma vez, olha, não vá para Jerusalém, eles lá querem prender você. Adiantou alguma coisa? Ele disse, não, eu vou para Jerusalém. Um certo profeta chamado Ágabo pegou o cinto de Paulo e disse, o dono desse cinto vai sofrer muito, vai ser espancado. Se ele for para Jerusalém, ele vai ser preso e logo depois vai ser morto. E pensa que isso adiantou para o apóstolo Paulo? Não, ele botou no coração que ele ia para Jerusalém e ele foi para Jerusalém. Todos os anciãos da igreja se reuniram em Éfeso e disseram, Paulo, por favor, não vá para Jerusalém. Mas ele colocou no coração dele que ele tinha que ir para Jerusalém. Ele foi para Jerusalém, ele foi espancado, ele foi preso, ele foi levado perante César e no final ele foi morto, mas ele não mudou a sua postura, a sua opinião. Eu não sei até que ponto isso é teimosia ou até que ponto isso é tenacidade, mas para que você possa ser bem-sucedido, é importante que você saiba muito bem a linha divisória entre ser teimoso e ser tenaz. Tenaz é aquele que sempre almeja alcançar os seus objetivos e sempre consegue. Paulo foi para Jerusalém, pregou a palavra, foi reconhecido entre os apóstolos, depois que foi preso, conseguiu convencer várias pessoas em seus discursos, quase conquistou um rei da família do rei Herodes e, quando chegou em Roma, ainda preso, pôde escrever muitas das suas cartas belíssimas que nós temos até hoje. Então, muitas vezes nós achamos que a pessoa está sendo teimosa e por isso está sendo derrotada. Não, na realidade a pessoa está fazendo aquilo que Deus colocou em seu coração e ela está seguindo isso com toda a sua vontade, com toda a sua capacidade. Então nós vamos ficar por aqui falando de tenacidade e eu espero vocês amanhã quando vamos dar prosseguimento a nosso contexto falando sobre competência. Mas antes eu quero colocar para vocês um outro ponto de suma importância que o nosso apóstolo Pedro colocou. Veja o que Pedro disse. Pedro diz assim, por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós
e vos aumentando, fazei com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedestes assim, não tropeçais em tempo algum. Vou ler o texto de novo para que você preste atenção, embora ele esteja aí gravado para vocês. Veja que texto lindo. Por isso mesmo, vos reunindo todas as vossas diligências, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazei com que não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior por confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Prossigam para o alvo, prossigam para a meta, sigam em frente. Vocês têm uma meta, hajam com tenacidade e não se desviem da meta estabelecida para o alvo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até a próxima lição, que será a número 4, quando vamos falar de saber liderar com competência. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.